3h08. Edgar, Miguel, porque hoje é quinta. Já está aqui conosco. Fala, Edgar, seja bem-vindo. Porque querido. hoje é quinta, uma alegria estar aqui de novo. E eu agradeço essa oportunidade de estar com vocês e podendo estar me comunicando aqui com todos os nossos ouvintes. Você vai roubar a fala agora da gente? Quem tem que agradecer somos nós. Mas não dá, né? Fala. É muito bom estar aqui. É gostoso, né? É muito bom. É uma terapia, não é? É uma terapia, passa muito rápido, infelizmente, e é sempre uma grata surpresa o que acontece aqui. Sempre com um absoluto improviso, né? Total improviso. Um absoluto o pessoal improviso. se espanta quando eu comento isso, que eu não sei. Sim. Nem você, ninguém, né? Nem o Éden, ninguém sabe o que vai acontecer por aqui. Raríssimas vezes a gente traz Combina. alguma coisa de casa. É? Meu caro Edgar é testemunha. A questão que eu acabei de falar do Luiz Nicola foi em cima do comentário do Pitoli, que ele chamou a atenção para o nosso novo site, e eu já estava com a tela aberta do Luiz Nicola. Não houve comunicação. Pitoli também não sabia que o Luiz você Nicola... começou a fala do Luiz Nicola. Que eu ia trazer a fala dele, que eu ia trazer o post dele aqui. É no improviso mesmo que funciona. Muito bom. com muito respeito à audiência. Teve uma fala do Emílio. O Emílio mandou para mim, um amigo, mandou uma fala outro dia, porque, Edgar, olha que interessante, né? O governo federal relançou uma cartilha, vou chamar de cartilha, ou um documento, mostrando a importância do respeito ao jornalista, ao comunicador, à comunicadora, tratando da liberdade de expressão. Ok. Né? Nós sabemos que a realidade do estado de São Paulo não é a mesma que se aplica em estados do Norte, Nordeste Sim. ou Centro-Oeste do Brasil, né? Onde as coisas muitas são resolvidas de uma maneira descompensada ou desproporcional. Sim. E tentando sempre tirar, né, a liberdade de expressão do comunicador, da comunicadora, do jornalista. Sim. Aqui em Bauru, eu, em especial, sofri, ainda tenho ação, ainda respondo a ações por conta de tentar me punir ou se vingar da minha atuação através do uso da justiça, né, movendo ações contra a minha pessoa, contra o meu CPF. Né? Mas eu quero crer que provavelmente já tenham entendido que não funciona assim. A liberdade de expressão ela está respaldada na Constituição brasileira e tem uma carta, um documento emitido agora pelo Ministério, salvo engano, da Cidadania, acho que é da Damares, que foi, não me lembro agora o Ministério, mas enfim, tratando desse assunto. Só que o Emílio, esse amigo, me mandou uma frase dizendo, vou até pegar a frase, que ela é tão genial que eu não quero me esquecer de nenhum ponto dessa frase. Ele fala desse decreto, né? Publicado, a importância da imprensa e tal. Só que aí ele coloca no final assim o que eu acho que é importante a gente ressaltar. Tanto se fala de liberdade de imprensa, mas não se cobra a lealdade da informação. Genial. Genial. Aí ele faz um elogio, a FM 97.5 é leal e imparcial. O que me deixou muito feliz, até agradeci 2 vezes aqui o Emílio Fanton pela mensagem que ele me mandou. Mas quando ele trata disso, né, talvez já possa até ser o nosso início de prosa aqui hoje, Sim. A liberdade de expressão é uma coisa, a lealdade da informação é outra. Nossa, se é. E olha que complexo que é isso. Né? Liberdade e lealdade, 2 palavras fortíssimas. Muito. Né? E que se uma tiver no descompasso, tiver fora do equilíbrio, pode prejudicar ou macular a outra nesse caso. Sim. Na verdade, não interfere, assim, não tira a liberdade, não ser leal, mas realmente muda a qualidade dessa liberdade. Macula, você usou muito bem. Sim, sem dúvida. Você me fez lembrar que existe um pensador chamado Viktor Frankl. Ele foi, inclusive, viveu em campos de concentração, né, na Segunda Guerra, e ele propôs que na costa oeste americana fosse construída a estátua da responsabilidade. Porque só da liberdade é insuficiente. Né? Já que essas 2 coisas andam obrigatoriamente juntas. Para a liberdade não virar libertinagem. Né? Isso, para você não maculá-la, como você usou muito bem essa expressão, que ela já abre um outro aspecto, né? De macular a liberdade. Né? Porque eu posso ser livre para ferir, né? Para ser injusto,
né, para estragar, né? Eu posso, ela é também liberdade, né? Mas como eu a uso, né? Maculá-la, realmente isso é possível. Então é muito interessante, né? Essa responsabilidade que tem a ver com para você ser leal, você tem que ser responsável, né, Pitoli? Sim. Né? Eu adoro a palavra lealdade. Lealdade Eu uso o exemplo da política, Edgar, já usei outras vezes, não sei se já te falei disso, de um entendimento que eu tenho na questão política, em especial na política partidária, que hoje em dia está tão demonizada, né? Essa questão de política partidária, né? Enfim, está todo mundo na mesma vala, né? Tá. Enfim, os bons pagaram pelos maus. Sim. Foi maculado. Maculou. Sujou. Né? Sujou a água, né? Sujou a água. Vai ter que passar um filtro aí. Sujou a água. E aí, eu uso eu tenho uma linha de raciocínio nesse sentido, o que é a fidelidade na política partidária e o que é a lealdade nessa relação. Quando você se filia a um partido, quando você vira um filiado àquele partido, um filho daquele partido, então, né? A palavra é essa, né? Você tem a fidelidade partidária, que inclusive quando você descumpre com esse termo, você pode ser expulso do partido e perder seu cargo, perder o mandato. Sim. Né? Por exemplo, vereadores ou deputados que descumprem com a fidelidade partidária podem perder os seus mandatos. Sim. Isso é claro. A não ser que seja na janela eleitoral, que enfim não vem ao caso agora. Então essa é a fidelidade. Você se filiou a algo, torna-se filho de algo, fiel a algo, certo? Mas quando um partido A estabelece uma relação com o partido B, uma coligação para uma eleição, como drasticamente ou dramaticamente vivemos aqui em Bauru na última, numa sopa de letrinhas, onde o que deveria nortear a relação entre aqueles partidos que não gozam da mesma ideologia era a lealdade. Edgar, eu não concordo com o que o seu partido pensa ou da forma com que ele pensa, mas nesse jogo aqui estamos juntos. Okay. O objetivo é eleger essa pessoa. Se eu tiver a certeza de que Edgar é leal do ponto de vista do relacionamento, de prezar pelo que é correto, o que combinou vai ser cumprido. Sim. A gente não precisa pensar igual. Não. Mas há uma confusão disso, Edgar, de fidelidade e lealdade. A gente não precisa, nesse caso, partidariamente falando, pensar igual. Mas você precisa ter uma relação comigo de lealdade a ponto de falar assim, eu sei que o Pitoli cumpre. O que ele disse vai acontecer. Por mais que eu não goste do jeito que ele pensa sobre o assunto. Até porque, né, a princípio, né, todos os partidos visam o mesmo fim. A princípio. Sim. Não, você está correto. Você está correto. Mas assim, porque, veja, você quer um bem para a cidade, eu quero um bem para a cidade. Nós podemos ter caminhos diferentes para chegar nesse objetivo. Aliás, esse objetivo já é nobre. Se você quer bem para a cidade, você já é diferente. Então, por isso que eu disse, bem a princípio, o objetivo é esse bem. Sim. Tá certo? Ok. No dia a dia, a gente sabe que não é. Né? Infelizmente. Isso já pressupõe uma não lealdade ao princípio. Né? Vocês só existem... A sociedade autorizou... Vamos pensar assim, me corrijam. A sociedade autorizou essa estrutura em benefício dela. Da sociedade, tá certo? Então, de certo modo, nós demos uma autorização para que fosse dessa forma, estou falando de forma bem filosófica, né? Para que os partidos se organizassem para que nos devolvessem um bem, em termos de sociedade, né? Se os partidos têm como objetivo a perpetuação do poder, eles estão sendo desleais com a sociedade, né? Mas é claro que nós podemos criar um acordo público, né, para eleger uma determinada pessoa que, a princípio, será a pessoa ideal para fazer este bem. Isso é possível. E é claro que a coligação. É a coligação. E se a gente caminhar até lá de forma leal, eu realmente não preciso me preocupar, não preciso estar armado, não preciso... Uma série de coisas. Isso é lealdade de fato. E ela é sempre muito bem-vinda, né? Agora você falou de um outro ponto que me chama a atenção também sobre perpetuar-se no poder. A perpetuação, né? Para sempre ali e sugere deslealdade. Ao mesmo tempo, a gente tem uma palavra que é o ciclo. Nós estamos vivendo, talvez no Brasil,
um novo ciclo da direita, do centro-direita ou da extrema-direita, enfim, ainda a gente vai tentando se entender com as falas que são confusas. E nós vivemos um ciclo de 13 anos aí de esquerda. Sim. Né, com o PT no governo. Até, a gente pode até voltar um pouco mais. Acho que o PSDB, na pessoa de Fernando Henrique, também tinha um pensamento, embora questionado por alguns, com um viés de esquerda. Uhum. Ciclos. A gente sabe lidar com ciclos? A gente consegue identificar ciclos? Porque onde eu quero chegar, Edgar? A nossa vida é composta Totalmente. de ciclos. Totalmente. Alguns chamamos de fase, Sim. ciclos, enfim. Só que eu gosto do ciclo porque ele me dá a oportunidade de usar a palavra reciclar. Isso. Né? A fase não me dá. Não. A fase é um sobe tá e longe. desce e já passou, né? Sim. Agora, o ciclo ele volta. O Volta. ciclo na física ele me dá essa oportunidade de voltar. Lembra até o círculo, né? Sim, o ciclo. Né? Sim. E dá a oportunidade de fazer melhor, de me aprimorar. É uma nova chance. Uma nova chance. É. A calça boca de sino hoje é melhor que a calça boca de sino dos anos 70. É. São ciclos. Sim, não? sim. Ela Só um exemplo. avançou, né? É, mas, enfim. Mas tem gente que não consegue entender o que é um ciclo, né? É impressionante isso, porque assim, me diga para que lugar que você olha e não tem ciclo. É impressionante essa não percepção sobre que tudo é ciclo. Por exemplo, nós estamos quase saindo de uma crise, certo? Uma crise econômica, né? Nós precisamos ter certeza absoluta que haverá a próxima crise econômica, tá certo isso? Sim. Porque é do processo que seja assim. Nós teremos uma crise, depois sobe, não sei quanto, Sim. e depois cai de novo. A questão é que a gente não tem conseguido voar muito alto quando o ciclo é de subida, né? Infelizmente. O voo de galinha. Sim, exatamente. E principalmente, desculpe interrompê-lo, Imagina, mas absolutamente. principalmente não estamos conseguindo aprender na crise. Mas, É Éden, aí que talvez chegar. seja por isso que o voo seja de galinha. Talvez seja por isso. Porque nós precisamos ter hoje, e você falou de hoje e amanhã, né, há pouco, de presente e Do verbo do futuro. futuro, é. Exatamente. Quando é que eu tenho que me preparar para a crise? Agora. Ah, mas eu nem saí dessa. Os atos que nós estamos fazendo hoje para sair dessa crise deveriam adiar o mais possível a próxima e amenizar o mais possível a próxima. E mesmo que ela seja brutal, eu estarei mais preparado e, portanto, automaticamente também ela é mais amena. O impacto dela é mais ameno, mesmo que ela seja muito forte. E vamos trazer para o nosso ambiente dengue. Sim, a dengue. Tivemos a dengue o ano Uma dengue a gente passado. não aprende há 40 anos. Pois é. Oh, não, mas esse é o tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, mas nós nunca aprendemos. Não, isso, o Éden, perdão. Só não está pior esse ano porque é o mesmo tipo da dengue do ano passado. Pois é. Só não está pior. Sim. Tem 217 casos de dengue hoje confirmados em Bauru, como se fosse o ciclo de 2019 ainda, Então. temporada 2019, porque o vírus é o mesmo. Éden, se viesse o tipo 3 ou 4, teria 20 mil casos de dengue em Bauru de novo. Pois é que eu estou dizendo. E o que a prefeitura de Bauru fez? Não, e a população? E a população, população também, junto. sim. Então, essa miopia em relação aos Isso. ciclos, Éden, assim, me espanta de uma forma, porque assim, eu fico me perguntando por que a gente não percebe isso. E a única resposta que eu encontro é a dificuldade da maioria de nós, e muitas vezes, evidentemente, eu me incluo, de não percebermos o tempo que passa e como ele passa e o que está acontecendo agora. Em nosso redor, inclusive. Exatamente. Mas, Edgar, hoje pela manhã recebi aqui a doutora Priscila Alferes, delegada da Delegacia da Defesa de Mulher daqui de Bauru, Ok. para falar sobre o Dia da Mulher, Sim. sobre Lei Maria da Penha. Ela é uma especialista nisso, tem um livro que está na 2ª edição, tratando do assunto. Fantástico. Sumidade com o assunto Lei Maria da Penha, a doutora Priscila, não é? E no final da conversa, uma conversa muito boa, no final da conversa, você precisa de ver a expressão preocupada da doutora Priscila quando ela trata de um assunto que é o seguinte: Pitoli, o problema é que hoje acabou a humanização. As pessoas já não se enxergam mais como irmãos ou não têm a proximidade a ponto de falar, preciso aproveitar dessa situação para ajudar esse irmão porque eu poderia estar na dele. A empatia, né? Uhum. E ela coloca isso de uma forma, Edgar, que mostra que realmente a gente não está ligando para mais nada. Falamos de famílias aqui, de crianças que estão sendo criadas como? Com pais e mães separados, com
mais de um parceiro, não estou falando perdão, mas cai na promiscuidade, porque infelizmente é o caminho que nos leva a pensar, né? Mas nem para a gente não está sendo preparado ou não está preparando a próxima geração para encarar os desafios dos ciclos, Sim. o aprendizado dos ciclos. Está muito frágil, viu, Edgar? Sim. E tudo isso é dentro da camada chamada educação, né? A gente me parece que tudo isso tem a ver com educação. E aí, quando eu falo educação, não estou falando de educação, não, escola. Não. Né? Educação de educar a pessoa, de preparar, né? formar a pessoa, exatamente. Né? E isso, mas indica o quê? Será que eu posso concluir, ou posso pensar, Pittoli e Eden, que os preparadores não estão preparados, né? Sem dúvida. Né? Os adultos não estão Quebrou-se preparados. um elo aí. Exato, quebrou um elo. Alguém não conseguiu dar sequência na história. Sim, e é possível que surjam crianças que eduquem os adultos, né? Que gritem hoje com os adultos e falam: põe o cinto de segurança, pai. Sim. Você passou no vermelho. Não ou bata seja, na minha mãe. Ou seja, os filhos não foram contaminados. Tá certo? Porque quando o filho fala isso, ele não foi contaminado ainda. Tá com chip novo, ele né? Exatamente, ele tá novo, dentro do contexto, ele ouviu falar, gente, tem que pôr o cinto. E ele entende que isso é correto, porque a criança, ela é direta, né? Vamos dizer assim, na relação. Sim. Isso é certo, então isso é certo. Né? E ele chama a atenção do adulto que já esqueceu disso, que já não se importa. Tanto é que hoje, nessa conversa com a doutora Priscila, Edgar, o que eu sugeri é que comunicassem aos alunos das escolas o que é violência em casa doméstica. O namorado da mãe, porque hoje, né, as famílias estão na sua configuração, muitas mudadas já, né, com padrastos e madrastas, enfim, mas dizer o seguinte: não bata na minha mãe. Né, sabia que isso é errado. Porque senão a criança acha normal. Começa a achar normal. Sim. Né? Como, infelizmente, nesse Brasilzão afora, muitas entendem que o abuso é normal. Sim. Né? Só quando tem... até foi o exemplo dado. Quantas atrizes, quantas pessoas importantes, depois de adultas, é que relataram os abusos? Porque, muito provavelmente, naquele momento, não tem entendido que aquilo ali ultrapassava o limite do que é certo. Né? Certamente, muitas mães ainda pensam que elas precisam se submeter a isso. Não é? Porque nós estamos, na verdade, eu tenho a impressão, saindo de um ciclo, vamos chamar assim, para voltar, saindo de um ciclo onde isso é normal. Nós estamos dentro de um processo de transição, eu tenho a impressão, onde mais gente está sendo informada ou está percebendo que não é normal. Então, vou voltar a uma outra palavra. Você falou do ciclo, eu volto à liberdade. Liberdade. Será que não é porque sobrou liberdade? Estou falando daquelas famílias mais conservadoras, em que jamais se imaginava a palavra divórcio, jamais se imaginava, enfim, uma série daquelas mais conservadoras, mais patriarcas e machistas, enfim e tal. Né? Aí, de repente, quebra isso aí. Agora pode tudo, né? Agora pode separar, pode divorciar, eu posso trocar de marido, posso trocar de esposa, posso, né, enfim, meus filhos têm que entender porque a minha felicidade, aquela coisa toda, aquele discurso, né? Será que não exageramos a liberdade e erramos? Muito possivelmente. Você sabe que o ser humano trabalha nos extremos, né? Não sei se você extremo, né? Sim, é uma tendência. Por exemplo, não tenho liberdade nenhuma, então eu vou ao extremo, eu vou lá no outro lado, né? Eu acho que a gente avança por sucessivas aproximações ao equilíbrio. Então eu só sei esses extremos. Numa tentativa de me afastar de um extremo ruim, eu vou para um outro extremo até descobrir que também é ruim. E aí eu volto. Não tanto mais para o extremo, um pouco menos, mas eu tendo ao extremo, né? Mas eu vou um pouco menos e aí a gente vai, com o tempo, tendendo ao equilíbrio. Claro que isso exige muitas lágrimas. Esse tempo é a idade? Porque a idade ajuda, né? A idade ajuda. A idade é muito sábia, né? A idade é muito sábia. Idade ajuda, mas nem para todo mundo, né? Você sabe que muitos de nós vamos morrer sem aprender tanto. Mas provavelmente porque só conheço um extremo. Não conheço o outro para encontrar o equilíbrio, né? Até porque, né, Pittoli e Eden, é preciso uma certa coragem, né? Para trafegar nisso, né? Um certo impulso, né? E então realmente, infelizmente,
precisamos ter esses processos que são muito dolorosos. Bom, a gente tem participação, Éder, que merece destaque aí agora? Hein? Bastante. Então vamos lá, destaca aí. Vamos lá começar com algumas informações aqui. Nosso querido amigo João Paulo. Boa tarde, Éden. Na política existe um ciclo. Sai prefeito ruim, entra outro pior. Quem sabe nesse novo ciclo entra um melhor. Quem sabe não chegou a hora. Né? Pois é, né? Para quem tem a sensação do fundo, para sair do fundo é só para subir. A não sei que você cave mais, né? Sim. Pois é. Posso fazer um comentário sobre esse ciclo? Arranquem as pás. Nenhuma crítica ao ouvinte sobre como ele colocou isso, porque a gente deve temer o que ele disse, porque há uma possibilidade de ocorrer, mas a gente não pode esquecer que somos nós que determinamos isso. Então, se alguém entrar pior, a responsabilidade é toda nossa. Não podemos esquecer que isso está no nosso controle. Não podemos esquecer disso. Mas é importante também lembrar, eu vou trazer à tona aqui uma conversa de ontem, muito perspicaz, do Moia, quando ele fala que os partidos que apresentam os candidatos à sociedade e a apresentação dos pretensos candidatos para a próxima eleição nos dá um panorama em que a tese do João Paulo continua certeira. Concurso de feiura. Sim. Concurso de feiura. Ou seja, conversou isso aqui na rádio ontem de manhã e é bom a gente ficar sempre esperto. Outra participação também que eu achei pertinente é o seguinte. Boa tarde, Éden. Eu sou leal à Jovem Pan News Bauru. Obrigado. Mesmo não concordando ou pensando igual em certos assuntos. Graças a Deus. Ótimo. Abraço. Laércio Picarelli. Isso é fundamental, Laércio. Isso. É fundamental, né? E outra, se você soubesse tudo o que ia falar e se você concordasse com tudo, não precisa nem ligar o rádio. Pois não, é. Né? Sem ter surpresa nenhuma, né? E nem motivo para você ficar bravo comigo, né? O que dá um tempero no seu dia, certamente. Sim, não tenha dúvida. Trazendo um pouco também a respeito da conversa, quem conversa conosco agora, manda mensagem através do Facebook, do WhatsApp, é a Judite. Boa tarde a todos. O Gazeta, já que está tocando violão, deveria fazer uma dupla sertaneja com o segundo prefeito. Que tal? Gagá e Gigi. O primeiro sucesso, a Marília Mendonça compôs para eles. Hoje somos só metade. Olha o refrão. Abre aspas. Fomos dois, viramos um. Hoje somos só metade. Chegamos a lugar nenhum. Hoje somos só metade. Judite, maravilhoso comentário, Judite. Sabe por quê, Edgar? Venderam para nós a ideia de que nós teríamos dois prefeitos, né? O Clodoaldo Gazeta e o Toninho Gimenez. Né? Na campanha toda em 2016, Bauru vai ganhar, vai ter dois prefeitos, usando toda a credibilidade e o prestígio que o Toninho Gimenez tem. Ele tem nesse setor, esse reconhecimento, né? No setor, na filantropia, no esporte. Ele goza desse respeito, isso é indiscutível. Aproveitando disso, e o Gazeta, um fracassado de 7 eleições, o Gazeta sai, tem o nome pronto na urna, eu saio como empresário, uma pessoa respeitada, e digo que também vou ser o prefeito. Fica tranquilo, se você não acredita no Gazeta, porque ele nunca teve cargo público nenhum, ou nunca teve uma grande empresa para administrar, fica tranquilo que eu tô na retaguarda. O vice é o fiador. Sim. É o fiador. O político é ele, o gestor sou eu. Fica tranquilo que Bauru terá 2 prefeitos. Exatamente. Edgar, não precisa ir muito longe. Bater no liquidificador não dá meio. Por isso que a gente está hoje falando. Por isso que essa fala da Judite é pontual e maravilhosa. Manda para mim, por gentileza. Claro. Amanhã eu vou repercutir. Marília Mendonça. Uma fala boa dessa eu não posso perder. Mais alguém? Puxando mais uma conversa aqui também, o Adilson, ele falou o seguinte: logo no começo nós falamos a respeito da Jovem Pan, que é uma empresa privada. Ele diz o seguinte: boa tarde, uma empresa privada faz acontecer o que a administração recebeu para fazer e não fez. Não é possível que eles não tenham vergonha disso. Não sei se tem vergonha. E ele traz uma outra informação também. Ele falou que ouviu hoje a vereadora Thelma Gobi aí no Jornal da Manhã, ela conversou conosco. Não, foi no Ligado na Cidade. Né? Ligado na Cidade. E ela disse uma coisa que está cada vez mais comum no meio político. Abro aspas. Ilegal não é, mas é imoral. Fecho aspas. Eles não estão ligando para a moralidade, apenas para a ilegalidade. São as distorções da índole humana. Obrigado, Adilson.
Acho que é assunto para já, hein? Eu acho Sim. também. Vamos pro intervalo. Vamos pular. 3h32, Edgar Miguel por aqui. A participação do ouvinte no WhatsApp da PAN, que é o 988040760. 3h32, boa tarde. 3h39, 3h39. Éden, antes da retomada da conversa do ilegal, imoral e engorda com o Edgar Miguel. Aqui na rádio tem nenhum problema de ser isso, né? Exceto Edgar e Éden aqui. O estúdio hoje está com um contrapeso considerável. Pinguim. Hã? Que que é? Por isso que os dois aqui, mas eu e você aí, né, Pinguim? Tá certo. Brincadeiras à parte, o ilegal Senão e o imoral estúdio fica penso. e engorda. Eu só preciso retomar uma notícia bastante feliz que a gente deu hoje pela manhã. A gente conseguiu terminar o Ligado na Cidade no alto astral danado, por conta de uma informação que chegou. Éden, você tem ela aí na mão, a nota? Eu tenho um ofício, meu caro Pitoli. Então, conte-nos. Infraero Aeroportos, o ofício número 2020/12, de 5 de março de 2020. Hoje, portanto. A administração do aeródromo, comandante João Ribeiro de Barros, na Praça João Paulo II, Bauru. Assunto: cancelamento da desativação da EPTA Bauru. EPTA. EPTA. Uhum. Comunicamos que recebemos a informação da Superintendência de Navegação Aérea da Infraero, entre parênteses dona, que por determinação do diretor operacional o fechamento da EPTA Bauru, enquanto Infraero, está cancelada. A nave Brasil está sendo criada e irá gerir esse assunto. Atenciosamente, Carlos Alberto Ferreira, gerente 4, gerência da EPTA Bauru, ESP 3. Edgar, que alegria a gente poder dar uma notícia como essa. A gente, inclusive, mandar para... O Pinguim está falando, pode mandar lá para Xingu? Eu vou te responder da seguinte forma, Pinguim. A gente está trabalhando com essa notícia de uma outra forma. Primeiro, com alegria de receber a informação de que não será fechado. Sem dúvida. Primeiro é essa, Sem dúvida. a gratidão, né? O elevar os olhos aos céus, olhar para os céus e falar muito obrigado. Aí você vai perguntar o que eu tenho a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho... Diretamente, né? Diretamente nenhum. É cidadão bauruense, ponto. Só tem bauruenses ali, né? Muitos, fora todos os milhares que diariamente passam em cima das nossas cabeças e a gente não faz menor ideia, né, do que está acontecendo. Para ter uma ideia, um ouvinte Jovem Pan, o Luizão disse que ontem à noite, aquele Flight Radar, aquele aplicativo, ele acompanhou a passagem de um avião aqui em cima, de Bauru, controlado por essa equipe, valorosa equipe. O avião saiu de Santiago, no Chile, e indo para Frankfurt, na Alemanha, um avião da Lufthansa. Quer dizer, não tem nada a ver nem com brasileiros diretamente. Nem com brasileiro. Que saiu do Chile e indo para a Alemanha. Né? Mas passou por onde? Em cima de Bauru. Mas a presença dessa equipe aqui traz relevância a Bauru, né, Pitoli? Esse é o grande ponto. Também contribui para a relevância da nossa cidade, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Tem muito a ver. Importância, né? E aí surgiu uma notícia há algumas semanas, acredito que há 3 semanas, ou um pouco mais, de que seria fechada essa unidade. Quando nós saiu no jornal, né? Quando eu ouvi essa informação, nós fomos atrás e entendemos. Teve até um ouvinte que nos provocou. Aí eu fui atrás de um amigo que trabalha nessa unidade para tentar entender o que estava acontecendo. E quando a gente recebeu a informação que não havia sido formalizado o pedido de fechamento da unidade, aí crescemos. Opa, se não tem nada certo, vamos para cima. Sim. Né? Há chances. Envolvemos um deputado, o capitão Augusto, que não nos deu retorno na sequência sobre o assunto. Deve ter os motivos dele. Mas na sexta-feira de carnaval, Edgar, fui surpreendido com um contato do deputado federal Coronel Tadeu. Edgar, não tem nada a ver com Bauru diretamente também. Sim. Né? Mas entendeu o problema. Ele, coronel da polícia, e cuidava da base aérea do Águia. Então, piloto. Está relacionado, então. Ao segmento. Mas entendeu a importância da manutenção disso, em especial para as pessoas que ali trabalham. E a partir daí começou uma luta. Que é o novo lance da política e da própria Jovem Pan. Diga, vou puxar toda a brasa para minha sardinha agora. Você vai me entender. Sem nenhuma troca de favor. Perfeito. Eu vou ser claro. Sem nenhuma troca de favor. Ele não me pediu uma entrevista, ele não me pediu apoio na eleição, ele não me pediu... O Coronel Tadeu não fez nenhuma exigência para encabeçar
essa discussão por nós. Como eu não fiz nenhuma exigência para com os funcionários da IPTA aqui, claro, do ponto de vista, mas aí fala para anunciar na Jovem Pan. Sabe? Sim, não tem nenhuma relação de condição, de condicional para isso acontecer. E deu certo. O Coronel Tadeu hoje teve uma reunião com o Brigadeiro Paz de Barros, presidente da Infraero, dizendo, não fecha mais Bauru. Enquanto estiver sob o comando da Infraero, não fecha mais Bauru. É uma vitória, É uma vitória, claro, sem dúvida. É uma vitória para Bauru, não é? E isso é muito relevante no sentido de que a gente pode fazer coisas, né? Pode tentar, pelo menos tentar, né? Sim, talvez o pior que a gente possa fazer é não tentar. Nossa, eu me incomodo muito de imaginar que alguém pode e não tenta. Então, mas veja, muitas vezes, e aí abrindo a conversa, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se sou capaz. A gente nunca sabe, porque não depende da gente, né? Claro. Nem quando depende, a gente sabe, né? Eu não sei se sei fazer. Eu não sei qual é o caminho, eu não sei nada. Mas vamos tentar, porque não tentar é o nada, né? É o nada, é o fracasso total. É você, né? Fazendo peso no mundo, né? Basicamente. Não tem motivo para existir. Sim. Né? A gente precisa valorizar cada respiro. Cada respiro. Porque é muito caro ao nosso planeta cada vez que a gente respira, né? A gente está consumindo recurso, não está? Né? A gente precisa dar algo em troca. E nós somos... O que mais me aflige é que nós somos tão capazes de fazer tanta diferença. Gente, supostamente, até que provem o contrário, nós somos os únicos serem pensantes da Terra, né? E assim, é muito triste ver que a gente está abdicando desse poder monumental de pensar. Porque quando a gente está no automático, quando a gente desiste, quando a gente não tenta, a gente abdica de pensar. De pensar como eu faço, como eu resolvo, não é? É muito triste. A gente tá preferindo ficar no chão, né? E aí fazendo uma relaçãozinha com o assunto e não voar, não é? Porque a gente pode voar, né? Triste isso. Muito triste, gente. Muito triste. E é por isso, eu acho, que muitas vezes muitas pessoas desanimam. Porque aceitaram sem pensar, de que não são capazes. De que não é possível fazer alguma coisa para mudar. E voltando para a notícia, até para... Por favor, Cláudio, desculpe. Não, Edgar, mas só para esse lado da notícia, para mostrar para o bauruense que a gente pode mudar. Pode mudar. Entendeu? Para o bauruense, a cidade, a coletividade, a comunidade, que é comum, né? Todo mundo junto. Sim. Entendeu? É uma ação. Ó, Bauru perdeu tanto ao longo da vida. Por exemplo... E aí eu fico aqui agora, né, me questionando, se tivesse essa rádio com essa disposição de lutar, quando nós perdemos regionais de empresas importantes que se foram, né, desde as privadas, como grandes montadoras que fecharam aqui suas regionais, inclusive as estatais que permaneceram sob o comando do governo ou privatizadas, quanto a gente perdeu? Sim. É claro, no hashtag Bauru Sem Dono que a gente coloca, Edgar, isso pode também ter sido uma manobra super bem orquestrada. Vão, poderosos. Vai quem movimenta. Deixa a coleirinha aqui comigo. Sim. Mais pertinente impossível. Notícia de Mais Tupã. Urgente. Notícia de agora. Acabou de chegar para mim. Guerino 600 consegue nova vitória contra Monopólio da Prata. A empresa genuinamente tupanense... de fevereiro, né? Pois é. Guerino 600 conseguiu nesta quinta-feira mais uma vitória contra o monopólio exercido principalmente pelo Expresso de Prata. Em deliberação publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 5 de março, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, convalidou decisão de setembro de 2019 que incluiu mercados para Guerino 600. Após, está entrando nos sites aqui, após negar provimento às impugnações apresentadas pela empresa Reunidas Paulista de Transportes, Expresso de Prata, Viação Mota, Viação Cometa e Viação São Luís. O principal inimigo da livre concorrência, Expresso de Prata, vem usando de todo o seu poderio econômico e político para tentar impedir a Guerino 600 de realizar
as linhas, seja na justiça comum, seja nas ações dentro da própria ANTT. Essa última frase, repete com cautela, parcimônia, dá aquela respirada, vamos lá no linear, na aula de locução, Vamos lá. A última frase agora muito bem pronunciada. Página 9 Veio do na manual. urgência. Quase silabicamente Vamos dividida. lá. Até para soar assim, entrar como música, soando como Vivaldi para os meus ouvidos. O principal inimigo da livre concorrência, Expresso de Prata, vem usando de todo o seu poderio econômico e político para tentar impedir a Guerino 600 de realizar as linhas, que foram legalmente autorizadas pelo órgão máximo do transporte no Brasil, a ANTT. Agora, por gentileza, o primeiro e o segundo período até inimigo, até a palavra político, só simplesmente essa frase até o político. Vou fazer esse recorte, já que a gente guardou Sim. a originalidade do texto. Claro. Só até a vírgula que fala político, por gentileza. O principal inimigo da livre concorrência, Expresso de Prata, vem usando de todo o seu poderio econômico e político. Beleza. Tá bom? Agora sim. Hoje em dia eu tenho medo de falar assim, para bom entendedor, um pingo é letra, e o cara Sim. achar que é ISO, né? Lembra que o ISO que tinha aquele... Pingo vermelho. Um pingo no I, então não pode falar isso. Então, para bom entendedor, pabá, né? Preciso E a agradecer palavra aqui, abaixo. o encaminhamento foi pela doutora Lucaran. Legal. Muito obrigado, mandou agora pra gente. Boa, falado. E não cabe mais recurso? Não. Isso é administrativo, né? Administrativa ainda. Da uma questão NTT, judicial né? e a Da questão NTT. administrativa. Isso aí já é a NTT falando para a Artesp, Isso. aqui no estado de São Paulo, falando assim, vamos trabalhar aí, minha gente. Mudou, viu? Tá mudando, viu? O perfil das pessoas, a administração, Isso. o poderio político, econômico também tá mudando de foco, de força. Vamos trabalhar? Deixa a gente, entendeu? Para que monopólio? Edgar, teoria da conspiração, nós fechamos aqui. A Passaredo parou de operar, certo? Dia 29, último voo agora, acabou. Sim. Eram 3 voos semanais, 3 voos diários para São Paulo, parou. Existia uma teoria da conspiração que dizia, parou a Passaredo, tinha uma liminar suspendendo a Guarino 600, derrubada agora aí pela NTT, e Expresso de Prata com 36 ônibus para São Paulo por dia. Pô, tem algo errado. Desculpa, mas tem algo errado. Há um descompasso. Veja, é legal, mas é imoral. Voltamos na questão. Sim, mas essas questões, esses dois itens nunca saem de cena, né? O que é que a gente faz que não está dentro disso, né, Eden? É verdade. O que é? A gente está sempre dentro dessas duas pistas, né? Como se fossem umas estradas. Para entender a ética também, né? Isso, é. Onde eu tô, né? O que eu tô fazendo? Se enquadra onde? É crime? É legal? É. Tá bom. É moral? É ético? Não, é inescapável isso. Mas posso trazer para vocês agora essa disputa entre o legal e o moral, ou legal, mas imoral, ela vem da Grécia Antiga. Sim. Se alguém quiser entender um pouquinho sobre uma história interessante da Grécia Antiga, uma dica de leitura, Antígona. Quem escreveu foi Sófocles. Trata exatamente disso. Questão da herança do Édipo. Édipo, que não é o... Como é que chama lá? Aquele ator que casou com a Jocasta. Felipe Camargo. Felipe Camargo, que casou com a Vera Fischer. Definitivamente não. Eles Roda de utilizaram, Fogo, a novela. isso, eles utilizaram esse nome dessa tragédia grega, né? Édipo Rei, que é o filho que casa com a mãe, etc. Mas a sequência do Édipo é esse livro chamado Antígona. E trata exatamente sobre isso. A questão da legalidade de quem tem a lei e da moralidade. Se aquela lei ela é moralmente justa, se ela ou é apenas a lei. O legal nesse caso é lei. Isso. Né? A palavra, o legal, né? Isso é legal, quer dizer, está dentro da lei. Dentro da lei. Né? O leg, né? Uhum. Do legislativo, que é .leg.br. Leg de legislar, que é fazer leis. Né? Uhum. Então, esse leg tem o peso da lei. Isso é legal? É. Então, quando a gente fala assim, isso é legal, quer dizer, está dentro da lei. Mas isso é imoral. Quer dizer, afronta princípios, valores, costumes, né, Edgar? Isso me fez lembrar um acontecimento de uns 15, 20 anos atrás, que eu fui consultar um advogado, pai de uma pessoa querida,
E ele me disse assim, então, Edgar, a primeira coisa que eu devo te dizer é que lei e justiça são coisas bem diferentes. Exatamente. Já é uma pancada. Já é uma pancada básica, né? E eu nunca me esqueci disso. E sim, a lei ainda precisa evoluir bastante para chegar na justiça. E aí eu levanto uma questão. Será que a lei se tornará justiça quando também for moral e ética? Posso, então, azedar com tudo? Vamos lá. Olha quem faz a lei. Então. Essa lei não é divina. Não. Essa lei é de quem agora tá roubando, tá desviando, tá tirando do posto de saúde, tá roubando do uniforme escolar, que ele conseguiu um jeitinho de... Então, quem faz a lei, tá longe, ou a grande maioria deles, infelizmente, de lidar com a moral com tranquilidade. Ou seja, então nós, os homens que fazemos as leis, precisamos acrescentar moral e ética para conseguirmos fazer leis justas. Purificar, né? Como que é a palavra que você usou? Logo no começo? Macular. A gente precisa desmacular, né? É isso? Então, você acha que é possível que se a gente soma a moral com a ética, a lei, nós teremos a justiça? É possível, né? Só não sei se a gente vai ver isso, né? Pois é. Imortais. Não, imortais. E veja. Terça-feira, 5 de março de 2128. Boa tarde, Edgar. Data estelar não é... Não, porque é quinta-feira, o Edgar está aqui. Mas o que importa, nós talvez não possamos ver, mas se a humanidade ver, a gente deve ficar satisfeito. Edgar, mas o que importa é o horizonte. Se nós tivermos esse horizonte, que um dia chegaremos lá, nós continuaremos caminhando. Olha, Éden, eu sou um otimista inveterado. Sim. Então o horizonte está lá. É melhor assim. Dessa forma. Até quinta. Até quinta, se Deus quiser. Obrigado a todos. Conta pra todo mundo que foi no improviso de novo. Acreditem que se quiser. Obrigado, Edgar. Éden, até amanhã, querido. Vou encerrar com uma frase do profeta Isaías. O fruto da justiça será a paz. Forte abraço, até amanhã. Trabalhei com o Alex Franco Pinguim, agradeço a sua audiência, faltando 4:04, chegando Lívia Fernanda e mais uma edição do Jovem Pan agora. Mais notícias de Bauru você tem no site jovempanbauru.com.br. Eu volto amanhã às 8, até lá. Ligado na cidade. Você conhece a rede de postos Peixinho. Equipe treinada e atendimento de qualidade. Você e o seu veículo em boas mãos. Troca de óleo expressa. Loja de conveniência moderna e aconchegante. Com pão fresquinho toda hora. E sempre tem um posto da rede Peixinho pertinho de você. Em Bauru e também na região. Tem um logo ali. Na Romeu Crivelli quadra 1. Na Lúcio Luciano quadra 8. Nações Unidas quadra 44. E também na Nações Norte quadra 2. Rede de postos Peixinho, você bem atendido, sempre. Se você procura excelência em contabilidade, imposto de renda, planejamento tributário e departamento pessoal, conte com o Novo Mundo Assessoria Contábil. Rua Olavo Bilac 240. Telefone 3312-4406. O ouvinte da Jovem Pan News Bauru tem uma linha direta com o estúdio. 14-98804-0760. 14-98804-0760. Você comenta as notícias, compartilha informações da sua região e faz a programação da Jovem Pan News Bauru junto com a gente. Chegou a oportunidade que Bauru nunca viu. É o Vita Jardim Oliveiras, ao lado do futuro Parque São José, no Jardim Pagani. As melhores condições do Minha Casa Minha Vida para a renda familiar a partir de R$ 1.500. Conquiste seu apartamento com até 0 de entrada. Ponto de venda na Praça Rui Barbosa de segunda a sábado, das 9 às 18 horas. Ligue 0800 730 2560. vitaresidencial.com.br. Quer ser mais feliz?
Seja Vita. Mix de ofertas aqui na Felivel Bauru. Seminovos com qualidade, garantia e revisados. Veículos com parcelas a partir de R$ 999. 100% financiado. Sim, sem entrada nenhuma. 100% financiado. E ainda com IPVA total 2020 pago. Felivel Bauru 3235